E aí, gente, eu tava pensando em fazer um vídeo hoje, e como muita gente me pede pra mostrar os desenhos que eu fiz na faculdade, eu vou mostrar alguns deles aqui. Eu vou ranquear, porque eu achei que só mostrar eles assim e falar por cima seria meio entediante, meio chato. Então eu vou fazer um ranking com meus desenhos favoritos e eu vou apresentar as categorias agora. Bom, mas antes de tudo, esses desenhos são todos de uma disciplina só. E são quase todos, não são todos, porque faltaram alguns que ou que não seriam interessantes de mostrar aqui, algumas coisas muito simples, ou que iam ocupar muito espaço também. Então vamos lá, eu vou apresentar as categorias agora. Temos aqui os favoritos, que são os que eu mais gostei do período. Assim, os que foram mais bem executados ou que realmente tem alguma coisa que eu gosto muito deles. O Tem Carisma. É um que, assim, não chegou lá em cima, mas é interessante e tem alguma coisa que eu gosto nele que não chegou lá, mas é bom. Tem a terceira categoria. É Quem Não Entende Vai Gostar. Faltou um R aqui. Mas a próxima categoria é Quem Não Entende Vai Gostar. Você sabe quando tem aqueles desenhos que, assim, que quem é artista sabe que não é tão interessante assim. Tipo aqueles desenhos que você vê no Instagram, assim, no seu explorar, que você vê que recebe muito like porque as pessoas não entendem e só curtem, sabe? Entende? A próxima categoria é Me Auto-Sabotei, que é aquele desenho que tinha tudo pra dar certo, mas aconteceu alguma coisa, ou você não executou alguma coisa direito que deu errado. Eu acho que tem alguns aí que eu vou colocar nesse lugar, mas eu vou lembrar. A próxima categoria é Meh, que, tipo, só tá lá, só tá aí assistindo, porque não tem nada de interessante nele, mas ele também não é o pior que eu já fiz. E a última categoria é Meu Deus. Então vamos lá. Esse primeiro desenho é esse aqui, que é da Lorde. A gente tinha que fazer uma ilustração sobre alguma música ou algum poema, alguma coisa assim. E na época que eu fiz esse desenho eu tava escutando muito Stone That the Nail Salon da Lorde. Então eu fiquei com ela na cabeça e eu quis desenhar. E eu gosto bastante desse desenho, mas eu acho que ele não chega a ser um dos meus favoritos. Mas também ele não é tão básico assim. Bom, eu acho que eu vou colocar esse no Tem Carisma mesmo, porque dá pra ver que, assim, ele não é um dos mais bem feitos e mais tudo, mas dá pra ver que tem um pensamento por trás dele e que ficou interessante, né? Esse aqui, a gente teve que fazer um desenho em marcador. Meu notebook sofrendo um pouco com o FPS, mas aqui, foi um desenho da capa do álbum da Fiona Apple. Foi o Tidal. Assim, é um desenho bem simplesinho, né? O tema do dia era fazer uma ilustração, fazer algum desenho com marcador. Aí eu pensei em fazer isso porque era um desenho simplesinho de fazer, só que foi simples demais, porque a gente tem 3 horas de aula. 3 ou 4 horas, eu não lembro direito. Mas aí foi muito simples, aí eu fiz um outro. Esse eu vou colocar no Meh. E esse eu fiz na mesma aula. Não precisava ter feito, né? Mas como eu tinha feito um que tava muito simples, eu quis fazer esse outro. E eu, sinceramente... Bom, esse daqui é um dos meus favoritos que eu fiz, com certeza. Ele tem um significado também, porque foi a primeira vez que eu voltei pra Minas e eu fiquei um tempo bom, assim, sabe? Eu acho que eu fiquei 2 ou 3 semanas pra cá. Aí eu tinha ido fazer um piquenique com meus amigos nesse lugar aqui da foto, desse desenho. E, sabe, eu não tinha percebido que eu tava com tanta saudade deles assim, sabe? Então, foi assim, um momento muito especial e eu tirei essa foto também, então eu gostei bastante de como ficou. Foi com giz pastel seco também, na verdade foi o primeiro desenho que eu fiz nessa matéria também, porque a primeira semana de aula eu faltei inteira porque eu tava participando do trote. Então, esse foi o primeiro desenho que eu fiz na matéria e quando eu voltei pro Rio, então, tipo, tem um significado meio que duplo, assim, triplo, sei lá. Esse desenho foi grafismo em papel preto, que tinha que fazer um desenho de um animal. Aí, só que com nanquim branco. Eu usei aquelas canetas mesmo, sabe, descartáveis. E, assim, eu vou colocar esse no Me Auto-Sabotei, porque, sinceramente, não procurei uma referência que me ajudasse nesse negócio. E eu não tava com muita paciência, porque esse eu deixei bem pro final, assim, do período pra eu fazer. Sendo que já era pra eu ter feito bem antes. Então, eu não tava mais com aquele pensamento na cabeça, sabe? Então, eu perdi muito nesse quesito. Então eu vou colocar no Me Auto-Sabotei. Esse desenho foi uma natureza morta com giz pastel oleoso. Eu gosto bastante, assim, eu acho que não chega a ser um dos meus favoritos, mas
ele é interessante, assim. E eu gostei de como ficou a fruta. Eu não consigo ver, mas eu acho que é uma maçã, né? É assim, tem carisma. Este é um desenho do Art de Challengers. E eu fiz o nosso Twink favorito, né? Aí eu fui com giz pastel oleoso também. Que a gente tinha que fazer um retrato e uma natureza morta. E eu acho que tem carisma também. Eu não colocaria nos meus favoritos, mas a gente teve que usar só cores primárias. Assim, na maior parte do período a gente só teve que usar cores primárias. A gente não podia usar, tipo, um roxo puro, um rosa, uma coisa assim. Esse desenho também foi com pastel seco. E, assim, eu definitivamente não gostei nem um pouco de trabalhar com ele. Mas eu gostei. Eu gostei de como ficou também. Assim, eu não tenho muito o que falar sobre esse. Mas assim, ficou bom. Ok. Esse desenho é um da Bjork. Esse era pra eu ter feito na primeira semana de aulas. Só que, como não tava indo, eu deixei pra fazer no final do período também. E, assim, é um desenho realista, um grafite. Só que eu acho que dá pra ver que é um desenho. E isso tem alguns pontos comigo, sabe? Então eu tô entre esses dois aqui. Mas eu acho que eu vou colocar no Tem Carisma. Bom, esse foi outro desenho de grafismos também, que a gente fez com nanquim em folha branca. E, sinceramente, eu acho ele bem nada a ver. Era pra gente fazer uma paisagem e fazer vários grafismos com ele, assim. Sim, ficou interessante, mas não, sabe, nada demais. Então eu vou colocar no Meh. Só para aproveitar que estamos no grafismos. Esse também da Doja Cat, que eu fiz com grafismos também em papel craft. E foi tudo feito com estrelinhas, assim, em branco e preto, né? Eu gosto muito desse desenho. Tipo, foi a primeira vez que eu tentei fazer algo assim. A maior parte dos desenhos foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa. Mas eu gosto bastante desse desenho. Tipo, ele é impressionável, sabe? Porque você vendo ele de longe, você já fica, nossa, é um retrato de alguém. Mas quando você fala assim, não, na verdade eu fiz isso daqui com tal coisa, não sei lá o quê. Então, tipo, sempre tem uma reação muito positiva das pessoas que estão vendo, sabe? Esse desenho foi Aguada de Nanquim. Então eu acho que eu vou colocar nos meus favoritos, porque eu gosto bastante de como ficou. E tipo, ele tem personalidade também, só que eu acho ele bem feito. Talvez daqui a alguns anos eu vou olhar pra isso e falar assim, eu estava viajando, mas eu gosto dele no momento. Bom, esse próximo foi um pouco trabalhoso, porque eu tava tentando fazer a Marina do ex-Marina and the Diamonds. Só que eu tava errando muito no rosto e eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Tipo, e eu fiquei prolongando, sabe? Eu falei, vou mexer nesse desenho agora. Aí eu mexi um pouco no rosto e não ficava parecido. Aí eu passava a tinta por cima. Aí chegou um momento que não dava mais pra eu trabalhar de tanta tinta que já tinha no papel. E o papel tava sensível já. Então, eu vou colocar no meu auto-sabotei. Apesar de ele ter ficado... Meu Deus. Eu vou colocar no meu auto-sabotei porque tem um motivo pra ele ter ficado assim. Eu não tinha percebido que metade da minha cabeça estava pra fora nessa parte inteira do vídeo. Mas ok, acho que arrumou agora. Não sei. Bom, vamos continuar então. Então esse é uma pintura em aquarela. Tipo assim, sinceramente eu não gosto muito de aquarela, de usar aquarela, sabe? Eu acho muito bonito quem sabe fazer, mas eu não sei fazer. Mas eu achei até que ficou interessante essa daqui. Eu acho que eu vou colocar em quem não entende vai gostar. Porque uma pessoa que trabalha com aquarela, ela vai entender que tem alguns erros ali. Não erros, mas tipo, inexperiência, sabe? Eu acho que não foi um dos meus melhores trabalhos, mas ainda assim é um trabalho ok pra quem não tinha nenhuma experiência com aquilo e fez alguma coisa acontecer, sabe? Do mesmo jeito, a segunda aquarela que a gente teve que fazer, eu fiz com guache aguada. Como a gente teve que fazer 2 aquarelas por aula, e eu só descobri isso muito tempo depois, eu tive que fazer em casa também. E eu deixei pra fazer todas que eu tava atrasado no mesmo dia. Então acabou que, assim, o resultado final não ficou muito do jeito que eu gostaria. Então eu vou colocar essa no Meh. E dá pra ver, tipo, nitidamente a diferença das pinturas que eu fazia em aula e que eu fazia em casa. Tipo, essa é uma delas que foi a natureza morta que eu fiz em casa. Eu achei ela ok, eu acho que se eu tivesse feito com aquarela mesmo, porque eu fiz com guache aguada também, teria ficado mais interessante, mais bonito. Então eu vou colocar no meu auto-sabotei. Essa eu gostei bastante. Foi tipo na época do Halloween. Então eu falei assim, vou fazer com algumas abóboras e alguma coisa assim. E eu gostei bastante de como ficou. Assim, dá pra ver que tem carisma. Esse daqui eu fiz com Ecoline. Eu acho que é Ecoline. Assim, a ideia foi boa, só que a execução e o papel que eu escolhi pra fazer não ajudou em nada. Assim, eu achei que ficou bom, mas poderia ter ficado melhor se eu tivesse usado o papel próprio pra isso. E,
Se eu tivesse tido mais paciência também em alguns momentos. Então eu vou colocar no me auto-sabotei. Esse daqui era pra gente fazer um grupo de pessoas com aquarela. A gente teve muitos trabalhos de aquarela. Novamente, não tenho muito o que falar sobre ele. Também não é um dos meus favoritos, mas eu acho que ele tem personalidade, tem carisma. Então eu vou colocar aqui. Esses dos senhorzinhos também eram outro grupo de aquarelas, que esse eu fiz em casa, dá pra perceber. Eu acho que se eu tivesse usado aquarela, novamente, teria ficado melhor, então me auto-sabotei. Agora começam os trabalhos com monotipia, que é uma técnica que eu não fui muito fã. Foi essa daqui, que eu peguei uma revista, e era uma revista científica que tinha lá na faculdade mesmo. A gente tinha que colocar um acetato por cima, passar com guache e carimbar na outra folha. Então, tipo, basicamente esse carimbo pra eu fazer durante a aula. Assim, foi interessante fazer, mas não... Ok, né? Esse uma foi com tinta a óleo e foi um dos que eu mais odiei, assim, no período todo. Ficou bem esquisito e foi basicamente a mesma técnica, mas esse daqui, sinceramente, eu adoro. E foi monotipia com tinta a óleo também. Sinto muito, mas eu adoro muito esse. Foi completamente simples e rápido de fazer. Só que eu não sei, eu gosto dele. Bom, próximo temos uma colagem. Eu acho que foi na época que a Madonna tinha ido pro Rio. Então, tipo assim, tava todo mundo falando sobre Madonna, não sei o que, não sei o que. E eu fiz uma colagem. O clima da cidade tava diferente, sabe? Então eu falei assim, vou fazer uma coisa bem Madonna. Porque a revista que eu peguei lá tinha muitas coisas meio sugestivas, assim. Então eu só peguei tudo e coloquei numa colagem e eu achei bem interessante como ficou. Tipo assim, eu também não tenho prática com colagem e nem é uma coisa que eu quero fazer mais pra frente. Mas eu achei interessante. Eu acho que essa próxima também foi uma colagem que a gente teve que fazer na próxima aula, que foi quando a Charlie lançou o álbum Deluxe do Brett, né? E eu tava ouvindo muito Guess, a versão dela mesmo, sem ser com a Billie ainda. E eu tava com essa música muito na cabeça e eu fiquei meio que obcecado pela música. E eu fiz na mesma pegada da outra colagem. Eu não gostei muito de como ficou. Eu acho que eu poderia ter disposto melhor as coisas no papel. Então eu vou colocar no Meh. Agora esse desenho era pra gente fazer uma ilustração também. E eu fiz a Sophie com a música Immaterial, que eu adoro muito a Sophie, adoro essa música. E eu também gostei muito de como ficou. Eu vou colocar nos favoritos, porque eu tentei fazer alguma coisa diferente, apesar da preguiça. Porque eu comecei a fazer ele na aula, só que não tava saindo nada, sabe? Aqueles dias que você não consegue criar nada. E eu comecei a fazer, mas ficou meio, sabe? Não tava gostando de como tava ficando. Aí eu recomecei e deixei pra terminar em casa. E, por incrível que pareça, eu consegui terminar em casa. E ficou bem do jeito que eu tava querendo mesmo. Tipo, uma coisa bem holográfica, meio imaterial. O próximo é um retrato em guache. Foi o primeiro retrato em guache que eu fiz. E eu escolhi fazer minha mãe. Eu não sei, fazia um tempo já que eu não voltava pra Minas. Então eu quis dar esse presentinho pra ela. E em termos de qualidade de pintura, eu não sei onde que eu coloco, porque eu acho que é um bom trabalho. Mas eu errei um pouco em algumas coisas, tipo na saturação, porque eu não sabia como usar os pigmentos direito. Então eu acho que eu vou colocar em quem não entende vai gostar, porque é um trabalho bem feito, mas pra quem é artista vai reconhecer os erros, assim, logo de cara. Mas ainda assim, eu gosto muito dessa pintura. Esse próximo foi o último que eu fiz pra matéria, e eu simplesmente odiei. E foi uma ilustração da música Milk of the Siren, da Melanie Martinez. E eu, assim, detestei. Não tem nem muito o que falar sobre ele. Porque se eu tivesse terminado ele no esboço, ter usado outros materiais pra tipo, uma coisa mais preta e branca mesmo, com o nanquim, uma aguada de nanquim, não sei, teria ficado muito mais interessante. Mas como eu coloquei cor, não achei que ficou muito agradável. E eu comecei a gravar o vídeo quando tava começando a escurecer. E agora eu tive que acender a luz. Então teve essa mudança aí. O próximo desenho também foi do Art de Challengers, só que na versão dele adulta. Foi um desenho de técnica mista. Então eu usei lápis de cor, lápis com T e giz pastel, eu acho. Assim, tá meio... Eu achei que ficou interessante, assim. A foto era interessante também, só que não consegui executar muito bem. Foi erro meu mesmo. Tipo, eu não vou colocar no me auto-sabotei, porque foi só um erro que eu não quis corrigir no começo e foi virando uma coisa muito maior. Então eu vou colocar no Meh. Esse desenho foi com caneta esferográfica, que era essa proposta da aula. E eu acho que eu vou colocar em quem não entende vai gostar, porque
assim, ficou um desenho bom, mas é um realismo. O próximo desenho foi esse que foi em técnica mista também, que foi o Word de Over the Garden Wall, que eu tinha reassistido esse desenho e, nossa, é incrível, então eu fiquei muito com isso na cabeça e eu tava com essa imagem na cabeça, então eu quis reproduzir. Eu achei que ficou bem interessante também, eu vou colocar no Tem Carisma. Próximo desenho foi esse um da FK Twigs, que eu fiz com lápis Conté. Eu gosto muito do aspecto, como que fica no papel. Eu acho que esse entra nos meus favoritos. Eu podia ter colocado os pretos um pouco mais fortes em alguns lugares, mas eu ainda assim gosto muito de como ele ficou. Esses dois próximos são basicamente o mesmo caso, porque eu fiz a Charli XX com um lápis de cor. E assim, é muito bem feito e, na minha opinião, bem parecido com ela. Só que é um desenho realista, sabe? Não tem muito característica artística nele, a não ser de ser uma cópia. Então eu vou colocar em quem não entende vai gostar. Esse é a mesma coisa, como eu disse, foi um desenho de uma cena de A Bruxa, também do mesmo jeito, foi um realismo no papel e nada demais. Bom, e esse próximo foi o Natureza Morta com Gouache, e essa sim foi a minha primeira experiência com gouache, no geral, assim, tipo, não no geral, porque eu já fui uma criança com gouache, né? Mas a primeira vez que você tenta fazer alguma coisa assim, boa, com um material que você nunca usou, sabe? E, nossa, definitivamente um dos meus favoritos. Assim, eu gosto bastante dele. E eu acho que eu consegui trabalhar muito bem com a gouache, apesar de não ter pouquíssimo conhecimento com ela. Esse também foi com técnica mista. Sabe, quando você faz alguma coisa porque você quer que aquela coisa seja assim? Por isso que eu acho que eu gosto tanto desse, porque apesar de parecer que ela tá meio doente ou alguma coisa assim, foi intencional, sabe? Sabe que sempre tem aquele desenho que você fala assim, ah, não, eu quis fazer isso daí mesmo. E às vezes não é, né? Mas nesse caso foi realmente tudo intencional e então eu vou colocar nos meus favoritos, porque ele saiu bem como ele tava na minha cabeça, sabe? Isso é raríssimo. E, inclusive, minha professora gostou bastante desse desenho. Logo quando eu tava começando a fazer ele, eu falei pra ela assim, nossa, isso aqui eu acho que não vai ter solução não, vou ter que começar de novo e fazer alguma outra coisa. Mas ela falou assim, ah, não, termina isso daí primeiro, faz o fundo pra ver, você vai ver como que vai mudar as coisas. E, dito e feito, realmente mudou. E ela gostou tanto que ela quis comprar esse desenho. Parece que tem um valor artístico, sabe? Não é puramente só um desenho bonito. Nem todo mundo vai gostar desse desenho, sabe? Mas ele parece que foi bem pensado e bem executado, sabe? Então, foi isso, né? Tá um calor. O meu plano era postar um vídeo a cada semana, a cada sexta-feira. Só que dessa vez não deu, porque a vida acontece. Ficou assim, meu ranking. Me diga qual vocês colocariam em algum lugar diferente. E no mais é só. Tchau, tchau.